Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Que bom que você está aqui no bariátrica.club. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolini, aquela podcaster bariatricada que você já conhece e que tem agora a grata satisfação de ter a companhia da minha querida Luísa Guerra, endócrino. Luísa, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite, Mari, e ao pessoal que está assistindo pela adesão aí, por vocês são o que faz a nossa motivação, né? Nossa motivação Exatamente. é ter vocês aqui com a gente para saber mais sobre saúde. E hoje, uma querida, uma amiga do coração, que é a Gladys. A Gladys é lá de Araxá, então vocês já me ouviram falar, morei 18 anos em Araxá porque o Emílio é de lá. E uma amiga muito querida que eu fiz lá. E que até hoje a gente se acompanha, como que é? Fala, povo moderno, bom dia, povo moderno, né, Gladys? Mas está tudo tão moderno que tem que ser o povo moderno, né? E a Gladys talvez tenha sido a primeira pessoa na minha vida que eu tive contato que fez cirurgia bariátrica. E ela vai contar um pouco da história dela, com a obesidade, com a cirurgia bariátrica. E a Gladys, além de ser empresária, ela também é técnica, como que é, Gladys? É esteticista, é técnica, ela vai explicar. E aí a gente vai falar de como que ela percebeu a bariátrica no próprio rosto dela, na própria estética dela. Mas, querida, se apresente, fique à vontade para contar a sua história. Bom, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade que a Mariela me proporciona de falar sobre algo que foi tão significativo na minha vida, que eu falo que eu sou uma Gladys antes da cirurgia bariátrica e uma Gladys muito mais feliz depois da bariátrica. E prazer em conhecer a Luísa, que prazer é todo meu, Gladys. É sempre bom ter profissionais que nos clareiem, né, que desmistifiquem tudo e que falam realmente a nossa língua, que precisa ser feito sem muito rodeio e a verdade como deve ser sempre mostrada, né, que não existe aquele milagre, que a gente tem que tomar a responsabilidade, mas enfim. Muito obrigada pela oportunidade. Me conta uma coisa, Gladys, a gente conversava muito, né? Desde que eu fui para Araxá, eu sempre tratei lá com a Gladys, com a mãe dela, na clínica Mabel Sayeg. E aí a gente conversava muito a respeito de obesidade, né, Gladys? A gente trocava muito figurinha sobre as nossas dificuldades com o peso, com o que a gente já tinha feito, com os tratamentos, com medicamento, com dieta, enfim. Tudo que sempre foi muito difícil para nós com relação à obesidade. E até que um dia a Gladys me conta que ia fazer cirurgia bariátrica. Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu tinha ouvido falar a esse respeito. Gladys, conta como foi essa sua decisão e como foi a sua cirurgia. A gente está falando aqui há 18, 19 anos atrás, como que foi feita a sua cirurgia? Olha, primeiro que eu sempre fazendo um resuminho, né, da minha vida de gordinha, de rolicinha, do engordar e emagrecer, enfim, eu sempre fui uma garota, uma adolescente roliça, né? Eu sempre estava ali 10, 15 quilos acima do peso, vinha de vários... Eu falo que eu fiz todas as dietas possíveis e imaginárias. A da Lua, a da USP, a da sopa, do peso, o sopão, a constelação inteira, enfim, fiz todas as dietas possíveis e imaginárias. Aonde tinha uma dieta mirabolante ou milagrosa, a Gladys estava ali querendo saber como é que funcionava. E realmente nada funciona, né? Nada funcionou.
até porque eu não levava a sério, tinha uma série de questões, inclusive da imaturidade, né, para assumir aquela condição da doença que é a obesidade, né? Então, eu sempre briguei com a balança. E, num determinado momento da minha adolescência e juventude, eu fui apresentada para os medicamentos. Eu falo que eu tomei tanto remédio para emagrecer que eu mesmo já prescrevia. Eu já sabia o que funcionava, quando que tinha que ser, quando que era melhor, quando que era pior, enfim. Me inteirei daqueles princípios ativos todos e enfiei de cabeça. Casei em 2003, tive uma filha, uma gravidez super tranquila, mas quando engravidei, eu estava muito acima do peso. Eu sou uma mulher de 1,67 m, eu estava pesando exatos 98 quilos o dia que eu descobri que eu estava grávida, da Maria. E no processo da gestação, que foi uma gravidez super tranquila, um momento me chocou profundamente, que foi exatamente a hora que eu subi na balança do primeiro para o segundo mês, eu acho que de gravidez, eu passei dos 2 para os 3 dígitos. E aquele momento ali foi muito sofrido, foi muito, muito, muito decepcionante. Mas eu estava vivendo, né, uma gravidez, estava super feliz, enfim. A Maria nasceu, um bebê ótimo, super saudável. E depois voltei para a minha rotina de cuidados, de dieta. E todo mundo fala, né, que a mulher que amamenta, emagrece horrores, e eu ia amamentando e aquilo não acontecia de jeito nenhum. Comia de forma super saudável, nunca fui uma pessoa que gosta muito de doce, eu sempre gostei de comida, né? E nunca comi demais, mas eu comia muito em poucos horários do dia. Então, eu continuei comendo o que eu sempre comi, não vi nenhum emagrecimento, tive uma mastite aí no meio do caminho, tive que parar de amamentar, e foi exatamente aí, a Maria nasceu em setembro, de dezembro para janeiro, tudo que eu havia emagrecido com o parto, eu engordei no pós-parto. Então, eu cheguei aos 108 quilos da gestação, e o pós-amamentar, enfim, os 6 primeiros meses de vida da Maria, eu passei para os 120. E quando eu parei de amamentar, eu falei, nossa, agora é a hora de eu voltar a tomar remédio. E foi um susto também, porque eu voltei a tomar remédio e eu não emagreci, pelo contrário, eu engordei. E aquilo ali me deixou completamente transtornada, porque eu estava infeliz. Eu costumo dizer, a Mariela já deve ter escutado eu falando, que eu via minha vida 3x4, porque eu me recusava a ver meu corpo, queria só ver meu rosto, né? E eu era uma gordinha muito arrumadinha, porque eu Sempre andava muito estilosa, sempre muito bonita, sempre muito vaidosa. Então, sempre tinha um cabelo muito grande, então eu fazia muita questão de cuidar do cabelo, e eu estava com aquele mundinho ali 3x4, me dei por satisfeita até que eu assustei muito, né, com os 3 dígitos, assustei muito com a minha infelicidade, né, eu acho que eu amadureci com relação aos cuidados pessoais mesmo. E aí, numa conversa entre amigos, um médico conhecido estava chegando de uma residência médica, aí até em BH, e falou que tinha feito, né, uma residência com gastro, que fazia cirurgia bariátrica. Eu falei, me conta aí, como é que funciona, quem que pode, quem que não pode, e aquilo ali foi implantado na minha cabeça. Eu falei, eu acho que minha minha solução tá. solução. E aí fui estudar sobre, isso foi em janeiro, eu lembro que foi na virada do ano. E de janeiro a abril, eu estudei, né, o que tinha, participei de vários grupos de pessoas que haviam feito, grupo de família de pessoas que haviam feito, grupo de pessoas felizes, infelizes, enfim, tinha todo tipo de pessoa, de comentário, e me permitia 3 cirurgiões. E quando o primeiro pediu os exames, eu já fiz todos, então os 3, eu já fui com todos os exames que precisava para uma avaliação de uma possível cirurgia. Os 2 primeiros foram ótimos, sensacionais, mas não me conquistaram. E quando eu fui no terceiro, ele, inclusive, é filho de um pediatra, muito amigo nosso, foi pediatra. Por coincidência, ele está, né,
nessa parte da medicina, que era a bariátrica, enfim. E ele me pontuou claramente, né? Ele falou, Gladys, você a vida inteira foi gordinha. Você já tomou todo tipo de remédio para emagrecer, você já tentou. Enfim, você ainda não tem nenhuma patologia. Eu era uma mulher de 30 anos. Você não tem nenhuma patologia. O próximo passo é você desenvolver uma cardiopatia, você vai ter muita dificuldade. Eu lembrei que na minha gravidez, eu nunca tinha sentido dor por causa de peso. Eu sentia um peso nas pernas, um peso nos tornozelos, enfim, tudo que o peso, né, fez comigo, eu comecei a sentir, lembrava nessa conversa com o médico, nessa consulta. E aí eu falei, então, a minha solução é a bariátrica? Ele falou que não é a solução, mas é um meio de você ter uma vida mais saudável, de você não desenvolver doenças geradas pela obesidade. Eu falei, então é aí, que dia que eu opero? Isso Você era operou aqui em BH ou São Paulo? em Belo Horizonte, operei no BH. Mater Dei. E aí ele falou, olha, eu tenho uma vaga dia 13 de maio. Isso tinha 15 dias para acontecer a cirurgia. Eu cheguei aqui em Araxá, eu saí de lá, fiz o agendamento de risco cirúrgico, eu cheguei uns dias antes para fazer, né? Fiz alguns exames que precisava atualizar. Enfim, foi tudo assim, encaixadinho. E aí, eu cheguei aqui em casa e falei, mãe, tá acontecendo isso? Ela já sabia que eu tinha ido em algumas consultas. Ela falou, eu dou um apoio. Eu falei, que bom. Aí, contei para o meu marido na época, e ele falou, mas será que é bom? Será que não é? Eu falei, não sei, mas eu vou fazer. E, e também não contei mais para ninguém. Era minha mãe que sabia, o meu marido. Enfim, fui com a minha irmã até o último momento falou, não faz, que absurdo, você tem que fazer mais atividade, você tem que mudar sua dieta, né? Tudo que a gente ouve, né, Gladys? Mas eu acho que... É só comer, gastar mais. Só fechar a boca. Não, eu ouvi coisas incríveis, assim, do desanimador, do ameaçador. A pessoa que me incentivou em todo momento foi minha mãe. Todo momento. E ela ainda falava assim, olha, Roberto, se acontecer alguma coisa com ela, a Maria é minha, viu? Então, assim, já estamos acordados, mas enfim. E a mamãe sempre foi uma super incentivadora, até porque ela via a minha angústia, né? Ela sabia, né? A mamãe sempre foi muito parceira. E aí, no dia da cirurgia, eu estava lá, a Maria foi comigo para BH, a gente tinha um apartamento aí, fui com uma ajudante minha para ficar com ela e me ajudar, até porque meu pós-cirúrgico foi maravilhoso. E a minha irmã entrou comigo no bloco cirúrgico. Só um pouquinho, você está falando que o seu pós-cirúrgico foi maravilhoso, talvez quem esteja escutando bariátrica está acostumado com a laparoscopia. Só conta como foi a sua. A técnica usada? Isso. Eu usei a capela aberta, né? Que é aquela cirurgia que a gente abre o meio da barriga, faz como se fosse uma âncora, né? O tipo de cirurgia dela já é um tipo que a gente nem vê hoje em dia, né? Que hoje em dia a gente faz o bypass Y de Roux, o dela é o... não, se bem que o dela é bypass Y de Roux, é isso mesmo, que é o que é só a abertura, né? Não é por laparoscopia. É via de acesso, né? Eu acho que ela tem assim, uns 15 centímetros de cicatriz no abdômen. Hoje em dia a gente não vê mais, né, Mari? Eu acho que pelo SUS ainda. Mesmo assim, o SUS já está começando a fazer a laparoscopia. E assim, era o que tinha, e eu estava disposta. Até eu lembro que na consulta o médico explicou, Gladys, você vai ficar com uma cicatriz assim, tal, na barriga. Eu falei, você pode fazer até um jogo da velha na minha barriga, eu não estou nem aí. Você diminuir o meu estômago, me ajudando a emagrecer, você pode fazer o que você quiser. Eu estava topando tudo. O meu desespero, era um desespero. Eu estava tão infeliz que, assim, eu me agarrei na cirurgia e de uma forma que hoje eu percebo que foi muito madura, foi muito bacana, porque eu vi todos os prós e os contras, eu vi a necessidade
da mastigação, né, de tudo que envolve o voltar a comer, né, a reintrodução do alimento, até porque a minha cirurgia foi super tranquila, foi numa sexta-feira 13, às 13 horas, do dia 13 de maio, foi, foi super tranquilo. Eu lembro que eu acordei e eu fui dar um espirro, e tinha uma enfermeira muito simpática comigo, na hora que eu estava voltando da anestesia, ela abraça o travesseiro, para a hora que eu espirrar, né, dar aquele conforto, assim. Mas, enfim, foi muito tranquilo. Eu fiquei de sexta a segunda, salvo engano, no hospital. A gente tinha acesso à água, né, porque não tinha mais nada. Falo que parecia água de chuveiro. Colocava aqueles copinhos assim, que tinha um tempero que você não sabe identificar o que era, se era doce, se era Não, apimentado, a fase líquida é se só era Deus. salgado. Mas que super respeitei. E diferente de tudo que eu ouvi, Luísa, esse médico que me operou, ele fez uma dinâmica muito bacana comigo, porque ele fez a reintrodução do alimento em um mês. Então, a primeira semana era líquida, a segunda semana era pastosa, a terceira semana era pastosa, mas com pedaços, e na quarta semana eu já estava comendo carne moída, bife assim, picadinho, sabe? Então, e ele falava, eu quero você mastigando, não quero que você coma nada processado, você precisa aprender a mastigar pouco e direito. Então, e ele Olha que legal, hoje tem as equipes que se preocupam com isso, tem o fonoaudiólogo para fazer essas orientações. Há 19 anos atrás não tinha, Gladys. E olha que legal que ele fez. Ele foi parceirão, assim. E eu lembro que na primeira semana eu voltei no consultório dele na quinta-feira, porque ele falou que se tivesse tudo ok, ele ia me liberar para voltar para Araxá na sexta-feira. Ele falou, e aí, me conta como é que tá? Tem alguma dúvida? Tá sentindo bem? Eu falei, como toda boa gorda, eu dei um jeitinho de mastigar. Ele, pelo amor de Deus, que foi? Eu falei, doutor, eu pedi para minha ajudante fazer uma gelatina mais durinha, com menos água, e cortei os pedacinhos e mastiguei ela na boca até virar líquida, água, porque eu precisava mastigar alguma coisa, meu cérebro não entendia aquilo ali. Então, para dar uma tapeada, e eu em mim mesma mastiguei um pedaço de gelatina que foi sensacional, resolveu meu problema, né? Não comprometi. Você não fugiu do que podia. Mas aí que a gente vê, né, o tanto que a gente se sabota. Mas dos males, o menor eu consegui transformar algo sólido em líquido muito rapidamente, não causar nenhum problema. Mas aí foi tranquilo, ele me liberou, voltei para Araxá e fiz como tinha que ser feito. Fiz toda a reintrodução alimentar, com tudo que podia, tudo que era prioridade. Todo mundo que me pergunta hoje o que mudou na minha alimentação, eu falo, Clara, eu nunca tive problema em comer comida de verdade, eu sempre gostei de comida de verdade. Então, eu acho que isso já é um grande facilitador, né? Sim. Mas eu fiquei muito mais seletiva, muito mais. Hoje, eu falo, até ontem eu estava comentando com uma cliente, hoje para eu queimar caloria tem que ser algo que valha muito a pena. Como eu falei, eu não sou uma pessoa fã de doce. Então, o dia que eu falo, hoje eu vou comer um doce, tem que ser o melhor doce da vida para valer a pena, senão não como, prefiro não comer. Eu falo, vou colocar caloria desnecessária dentro de mim? Já cabe pouco? Consciência alimentar, né? Essa parte de eu conseguir comer de forma consciente, que é isso que você está falando, é uma construção, né, que vai vir depois da bariátrica, que igual você falou, às vezes a pessoa que está com obesidade, que não está conseguindo nenhum tratamento clínico, ela entra num looping, né? Que eu acho que tá chateada, tá frustrada, tá ansiosa, tem distúrbio do sono, tem tanta coisa junto que ela come de uma forma mais desorganizada e isso vai gerando um ciclo vicioso, né? E aí, obviamente, a gente tem a cirurgia que tem um efeito de um estômago menor, a gente tem um efeito hoje em dia, quem sabe, cada vez mais hormonal, né? A gente muda completamente a fabricação e a liberação dos hormônios intestinais.
E aí você tem essa consciência de poder assim, não, isso aqui, eu sei que não está na dieta, mas eu consigo comer em pequenos volumes. Essa caloria aqui não me vale a pena, até porque para gastar é muito mais difícil do que para ingerir, né? Pois então, é. É bonito a gente ouvir isso, né? Que você Mas, ô Luísa, sabe a outra coisa que me chama a atenção da Gladys? E daí o sucesso dela, há quase 20 anos na bariátrica, né? Que esse é uma outra questão, que eu quero que ela conta se teve reganho ou não nesse período. Mas a importância de buscar informação da forma correta. Com Olha o certeza. tanto que ela foi buscar de informação, olha o tanto que Sim. ela se preparou para a cirurgia. Foi Porque na de hora que o fato. médico falou assim, daqui 15 dias eu tenho uma vaga, ela estava pronta, ela sabia o que esperar. Exato. Eu sabia o que eu queria, Mariela. Eu queria sair É. daquela condição de uma obesa mórbida, né? Eu queria sair daquela condição. Então, pela primeira vez na vida, eu fiz algo por mim de forma muito, mas muito, Consciente, com muita né? disciplina, com muita responsabilidade, sabe? Eu falei, poxa, é agora ou nunca. A condição era essa, ou você assume a obesidade, vai chegar nos 200 quilos e não reclame, ou encara a bariátrica como a sua chance, a sua oportunidade de mudar estilo de vida, mudar os hábitos, né? Então eu falo que foi uma conversa comigo mesma que valeu muito a pena, muito doída, muito sofrida, né? Porque mexe com muitas questões, mas muito válida, muito válida. E eu dor lembro de na alma, né, várias. Gladys? Porque só a gente que está acima A do gente peso sabe. sabe o que é você querer entrar numa roupa, você se olhar no espelho, né? E se ver ali. Eu não estava feliz, né? Tanto que muita gente fala assim, aquele gordinho alegre, aquele gordinho feliz, eu duvido muito, porque é muito mais difícil ser gordo do que ter um corpo saudável, não é ser um padrão de beleza, não, mas ter um corpo Exato. saudável, né? Que você consiga ter mobilidade, que você consiga ter vontade, pique, né? Para fazer as coisas, para viver, né? Que seja mais 10 anos ou menos 10 anos. Mas é muito Isso é bom, é uma coisa muito legal bom. que a gente falou antes, né? A Gladys estava falando que quando ela decidiu fazer bariátrica, isso é um ponto que é importante a gente conversar, né? O porquê que a gente quer a aprovação do outro para uma coisa que é tão individual, né? Que é uma dor que você sente, né? E isso a gente vê, inclusive, com tratamento medicamentoso, tá? O Bruno Halper, né, que é o meu guru aí da obesidade na endocrinologia, ele já fez um curso que é muito legal, que é assim, a pessoa, ela sofre preconceito por ter obesidade e ela sofre preconceito por tratar a obesidade. É uma coisa Exato. muito louca, né? É E é uma verdade. verdade. Então, assim, eu vejo aqui no consultório, você falou, né, de perguntar a opinião dos outros sobre fazer ou não a bariátrica, e aqui também eu vejo pacientes falando assim, eu não conto para ninguém que eu uso remédio. Eu falo, olha, uma decisão sua, contar ou não que você está usando medicamento, é uma decisão sua. Você vai contar se você quiser. Mas aqui, por que a gente não conta, né? Por que a gente quer a aprovação dos outros por uma coisa que a ciência diz sim? Né? Então, eu acho que é muito interessante isso, e a visão do outro, principalmente para quem é leigo, né? Igual eu falo, eu nunca vivenciei em mim a obesidade, mas assim, eu vivenciando no consultório, que esses 10 anos de endócrino, eu vejo o tanto que dói, né? E a gente que é empático, a gente vê a dor do outro, é uma coisa assim, impressionante. E a opinião alheia não deveria ser tão importante, né? Isso em qualquer aspecto. A gente aí fala da Jojo Todinho, né, Mari? Jojo Todinho tá lá, é uma pessoa que parece ter autoestima, ela tá com obesidade, o tempo inteiro as pessoas falando, não, mas é obesa, é gorda, não sei o que, tá doente. Quando ela opta por fazer um tratamento bacana para a obesidade, que é a cirurgia bariátrica, ela é igualmente criticada. Depois que ela faz a cirurgia bariátrica, agora as pessoas elas querem monitorar a perda de peso dela, entendeu? Então, assim, a gente tem que se agradar. A gente tem que ser agradável com a gente. Quem decidir o rumo da nossa vida é a gente, porque se a gente for depender da opinião alheia, a gente realmente cai só em cilada. Então, a gente tem que saber da nossa verdade, a gente tem que buscar autoconhecimento e, obviamente, né, igual você fez,
buscar a parte da ciência, assim. Então, cirurgia bariátrica aprovada? É. E nos estudos científicos de hoje, gente, diferentemente do que falaram para a Gladys no passado, que ela ia viver 10 anos a menos, a gente tem um banco de dados de estudo que é muito legal, que é o SOS, que é um dos maiores estudos de pacientes operados com bariátrica, que mostra redução de mortalidade, que fique bem claro, principalmente por infarto e por câncer, que a gente sabe que a obesidade é, sim, um fator de risco, né? Aí, eu optei também, Gladys, por não contar para ninguém. Quem sabia era o Emílio e os meninos. Eram só eles que sabiam. Quando eu contei para minha mãe e para minha tia, por exemplo, eu ia fazer a cirurgia na quarta, eu contei na sexta. Isso porque eu tinha recebido a autorização da Unimed. E elas acharam que eu ia morrer na mesa de cirurgia, né? A minha mãe, ela quase infartou na hora que eu contei para ela. Mas, enfim. Agora eu queria entrar num outro ponto, assim, vai ser o fechamento do podcast e eu sei que a gente vai ter que gravar mais para falar a respeito disso, mas eu não posso deixar de falar do que é a sua área. Como que foi você perceber esteticamente a mudança em você? E aí, depois eu queria que a gente, vai ter que ser no outro para que a gente não estenda tanto, mas já deixar um gostinho de quero mais aqui para as pessoas, por conta, assim, até da idade. Eu fiz a bariátrica com 47, eu estou com 50. Você fez a bariátrica com 30. Como que é a questão do tão temido colágeno, tudo isso? Como que você percebe? Porque antigamente falava assim, nossa, mas quem faz bariátrica fica com cara de velho. Aí hoje em dia, nossa, você renovou tanto, você nem parece que fez bariátrica. Ô, Mariela, olha só, eu sou esteticista, né? E a gente sabe que há 20 anos atrás, a gente tinha vários tipos de estímulos, mas nada com a tecnologia, com o avanço que tem hoje. Então, eu vou falar de uma realidade lá de trás. O que eu... Papai está aqui, tá, gente? Não preocupa, não. Quando eu fiz a cirurgia e o meu pós-operatório, ele foi muito legal, foi muito tranquilo, e eu não fui aquela perda de peso rápida. Eu alcancei o meu objetivo com 1 ano e meio, mais ou menos. Foi muito tranquilo, porque, igual eu falei, teve uma seletividade na alimentação e tal, então eu acho assim, pelo fato também de ter 30 anos, ter tido essa perda de peso mais lenta, né? Um parênteses, a única coisa que eu me arrependo foi de não ter feito atividade física desde o início. Eu demorei para entender que a musculação é uma condição de sobrevivência. Tem que ter musculação. Até o meu médico falou assim, ó, você pode fazer o que você quiser, mas antes do que você quer, tem que fazer musculação. Estava no auge do Pilates. Eu posso fazer Pilates? Pode, mas antes você vai fazer musculação. Pode nadar? Pode, mas antes tem a musculação. Mas, enfim, então, eu não fiz atividade física como deveria ter feito. Descobri isso só depois. Mas aí eu percebi que realmente a qualidade do tecido era boa, porque a alimentação era boa, né? Eu sempre tomei muito líquido, mas além da perda de gordura, tinha um colágeno dando tchau, né? Ele dá tchau pra gente. Então, assim, eu fui derretendo. Mas foi algo que, para mim, não teve problema algum. Eu estava tão feliz com o emagrecimento que aquilo ali realmente não era o meu foco. E também estava nem aí para fazer a musculação, então não podia choramingar, não. Não dava para ficar com muito mimimi, não. Então, foi assim, algo que eu percebi, né, porque eu tive um excesso de pele absurda, de abdômen, de mama, tive a pele do rosto, até que no rosto, nesse prazo todo, foi o que eu percebi menos sequelas. Hoje vou fazer 50 anos, né, então eu tenho muito mais excesso de pele por questões da idade, e acredito que a cirurgia, nada que um bisturi não resolva, né? Não tem problema nenhum com bisturi. Mas aí eu fiz, voltei,
voltando aí à questão da atividade, fui fazer atividade física e ganhei massa magra, que eu nem sabia que eu tinha massa magra, né? Desenvolvi musculatura e comecei uma guerra para conseguir segurar essa massa magra, porque até então eu desenvolvia massa magra, mas ela ia na mesma proporção que vinha. Então, aí foi o acompanhamento com o endocrinologista, né? Ver toda a suplementação, que eu adoro, suplemento tudo que me mandarem, acho tudo sensacional. Faço musculação, se possível, todos os dias da semana, não tem problema nenhum, como, bebo água, dou as minhas escapulidas, né? Como o dia que eu quero comer algo diferente, eu como o dia com relação ao álcool, o dia que eu quero tomar um vinho, o dia que eu quero beber. A gente bebe, eu não sei se esse é o caso, Mariela, mas eu bebo muito menos do que eu bebia antes da bariátrica. Eu já bebia pouco, né? Então, hoje em dia, a minha psicóloga, ela é álcool zero pós-bariátrica. Mas eu, assim, eu coloco menos da metade da taça e sobra. Muito pouco, né? Muito pouco. Eu não lembro quando que eu voltei a consumir bebida alcoólica, mas não tive problema nenhum com álcool, porque dizem que a gente troca a compensação da comida por outras, né? Algumas pessoas, e eu conheço, infelizmente, Gladys. Eu também conheço. E é por isso que, às vezes, a gente opta, assim, na verdade, o álcool ele não faz bem para nada, né? Nada. Nem para os gastroplastizados, nem para os não plastizados, né? Independentemente da bariátrica, a gente está cada vez menos permissivo. Acabou aquela história da medicina, assim, resveratrol do vinho, gente, vai comer uva e pronto. Realmente, assim, a gente abusa muito mais do álcool do que a gente deveria, isso é um fato. Mas é isso que a Mari falou, assim, não é todo mundo, mas o alcoolismo é um problema depois da bariátrica em alguns pacientes. Então, se a gente ser menos permissivo, é bom para tudo. Né? É bom para tudo. Isso é um tema que a gente tem que trazer, viu, Luísa? Temos. Eu acho que vale a pena. Eu conheço e convivo com algumas pessoas que trocaram isso. E é muito triste, né? É muito triste, porque é outra doença, né? Mim, é uma doença. O meu pai era alcoólatra, né? Então, assim, isso para mim é algo... Eu acho que por isso que eu tenho aversão à bebida e nunca fui de beber. Eu acho não, eu tenho certeza. Pelo que eu vivi, né? E o álcool, assim, né? Ele vai te aumentar risco de reganho. A chance de você ser uma pessoa que bebe com frequência e fazer atividade física é muito menor. E tem essa questão emocional, né, gente? Assim, o alcoolismo, geralmente, ela vem de algum problema psicológico que não está sendo visto, que não está sendo tratado do jeito devido. E a pessoa vai para o álcool para tratar algo que, às vezes, tem tratamento. Mas é a dificuldade a gente pedir ajuda, a gente reconhecer alguém da área da saúde como um potencial auxiliador nesse processo. Mas é um tema que vale um podcast mesmo. Mas, Gladys, hoje, o que você observa depois de tantos anos pós-bariátrica? Você chegou a fazer reparadora? Eu fiz abdominoplastia e fiz mama. Com quanto tempo pós-bariátrica? Aí, depois da minha bariátrica, 3 anos e 9 meses depois, um pouquinho mais, eu tive outra gestação, né? Que eu tenho a Ana, que hoje tem 15 anos, que foi uma gravidez super tranquila. Eu engordei 4 quilos na gravidez da Ana. Ela desenvolveu super bem, né? Graças a Deus é uma adolescente ótima, uma criatura super saudável. E depois, o meu cirurgião, o que fez a minha bariátrica, ele falou, Gladys, espera aí uns 2 anos para fazer a sua cirurgia plástica. Volta para a sua realidade de alimentação, de atividade física, para a sua rotina, né? Deixa a bebê deixar de ser bebê, enfim. Eu acredito que uns 3 anos, quase 4 anos depois, eu fiz. Então, põe aí uns 10 anos, acho que 10 anos depois da minha... Um pouquinho menos, acho que uns 7 anos. Eu fiz a reparadora. Aí eu fiz mama e fiz abdômen, que aí é o céu, né? Aí você está pronta. Não. Assim, agora eu posso tudo. Agora eu posso Porque tudo. você se enxerga, né, Gladys? Eu falo que é uma coisa que talvez quem não vive isso não entende. A gente se enxerga. A gente entende que corpo novo é esse que a gente tem.
Exatamente. Por exemplo, você colocar uma calça jeans, gente, que delícia que é você pôr uma calça jeans, fechar, sem ficar aquele volume, aquele desconforto, né? Era horrível, era horrível. Você pôr um vestido e ele cair, não é ficar aquela silhueta sensacional, não, até porque eu tô longe de ser um padrão de corpo, mas você colocar a roupa e ela cair bem, você olhar no espelho e falar, beleza, tá ótimo, vamos embora. Enfim, isso é muito bom. Eu até descobri esses ossinhos, eu não sabia que eu tinha esses ossinhos aqui do quadril, né? Eu descobri depois da cirurgia plástica, inclusive. Mas é maravilhoso, olha, eu sou muito feliz, mas muito feliz em ter feito a cirurgia bariátrica. Todo mundo que fica sabendo, muitas pessoas se assustam, falam, nossa, mas você fez cirurgia bariátrica? Falo com muito orgulho de mim Nossa, não tem mesma. cara de bariátrica, né? A gente tinha que vir tatuado, né, assim, na testa. É um negócio muito esquisito. Mas todo mundo que me pergunta, que sabe, e aí, queria conversar com você a respeito, eu falei, olha, eu vou falar por mim, eu não posso resolver isso por você. Então, falo de toda a minha experiência, de toda a segurança com os profissionais que estavam envolvidos, né, na minha cirurgia, de toda a minha confiança em mim mesma, que era aquilo que eu queria, que eu estava fazendo por mim, não era por ninguém, era por mim. Enfim, eu super recomendo, faria tudo de novo, inclusive colocaria a musculação assim, no primeiro momento. Maravilhosa. Tem que ter musculação, tem que ter. Mas... Ô, Gladys, hoje em dia, o que você deixaria de dica, por exemplo, para quem está fazendo a bariátrica hoje, para cuidar da estética do rosto? Ô, Mariela, cuidar da estética do rosto não é basicamente passar creme, né? A gente sabe que hoje a estética não é isso, não é ter um creme bom, não é fazer um procedimento estético sensacional, não. Envolve muito mais, né? É qualidade de vida, é hábito de vida, é o cigarro que influencia a bebida alcoólica, que influencia a alimentação, a ingesta de água, é o emocional, né? Eu trabalho, tem 30 anos na estética e eu vejo todo dia que as pessoas muitas vezes vão lá para conversar. Falo que a limpeza de pele, o procedimento em si, é uma forma da gente se conectar, mas elas vão para bater um papo, até para saber da bariátrica, né? Já teve isso também. Mas a estética, ela tem N situações que se eu não fizer, o creme maravilhoso, o procedimento sensacional, agora que está aí, né, no auge da harmonização facial. Gente, se não tiver saúde de pele, se não tiver saúde emocional, o que faz sentido? O que faz sentido? Né? Então, para mim é uma verdade, é uma coisa óbvia, que as pessoas ficam tentando inventar, dar nome, inventar situações, mas é óbvio que você precisa ter um pouquinho de tudo. Começar pelo básico, né, Gladys? Eu falo isso muito aqui nos podcasts com o Mário, que é o seguinte, não adianta a gente ficar pensando só no final, né? Até na questão do crescimento. A gente tem que focar em realmente a gente ser mais saudável. Esse autocuidado, ele começa por coisas que são básicas. Sono, evitar cigarro, álcool, ter a alimentação de qualidade. No caso de vocês, a questão da suplementação. E aí, obviamente, o resto da estética vai ficando todo mais fácil. Mas não adianta que você vai fumar, que você vai ser uma pessoa que não dorme, super estressada. Dormir, né, Luísa? Dormir. Eu descobri que dormir, eu precisei fazer uma bariátrica para descobrir que dormir era importante para emagrecer. Não, é uma das mais importantes. É uma das coisas mais importantes. Então... sobre isso, inclusive. Acabamos de gravar. Agora, olha como é engraçado. Aí você falando, né, a questão não só do sono, eu me lembrei do que a Rita Lobo tem batido tanto na tecla, que é vamos parar com os ultraprocessados, vamos comer comida de verdade. É isso. Tem um médico que eu fui, que ele trabalha com longevidade, e ele falou assim para mim, ele é um cara super bacana, ele falou para mim, Gladys, descasca mais e desembrulha menos. Isso. Vê aonde tem uma abelhinha, onde tem uma formiguinha, é ali que você fica, sabe? Coma comida de verdade. Isso é
é uma condição de sobrevivência hoje para o seu organismo. O homem, né, como um todo, precisa de comida de verdade. O resto você suplementa. Mas hoje tudo tem conservante, tem química, tem corante, enfim, tudo que faz mal, né? E a gente quer quem que não quer um facilitador, né? Nossa. Uma comidinha pronta ali. Mas aí entra no outro mérito também, que é a organização, a disciplina, né? Que você tem para comer. Eu, quando surto aqui, falo, não, agora eu preciso focar e dar uma enxugada e vou para a cozinha domingo, faço aquele monte de comidinha para a semana inteira, deixo uma coisa congelada, mas são escolhas, né? São escolhas que a gente faz escolhas. Na vida. São escolhas. A bariátrica é uma escolha, e já que a gente escolhe a bariátrica, ela tem que ser feita com consciência, entendendo, e é gostoso ver, assim, você, com todo esse tempo, a consciência de que você é ativa no processo. Só deu certo porque você é ativa no processo, né? Agora, você tem que vir a BH para a gente tomar um café, você tem que vir a BH para a gente encontrar e matar a saudade, porque desde que eu mudei a gente não encontrou mais, porque o dia que eu fui na sua clínica você não estava. Ah, pois é. Né? Você não volta aqui agora, nunca mais? Como é que é isso? A minha casa está aí ainda, mas eu acho que não volto não, Gladys. Não mas sei o que Deus reserva, mas... Hã? Nem a passeio? Ah, não, a passeio eu tenho ido, mas eu vou muito rápido. Né? Mas qualquer dia eu vou ir, vou te dar um beijo, Claro, e vou ir às suas mãos de fada. Luísa, vamos combinar, vamos fazer o seguinte... Pois traz a Luísa. Vamos combinar, e a gente vai lá para o Grande Hotel e grava dentro do Grande Hotel. Agora, eu fui notando um tanto de coisa aqui na fala dela, eu queria falar uma só, que eu não vou falar não, que vai ser muito tempo. Fiquei fã de você e fiquei mais fã ainda da sua mãe. Se ela tivesse conhecido, hein, Gladys? Ela era uma mulher muito fora da... Quando ela chega pro seu marido e banca no peito assim, se ela morrer, eu cuido da filha. É muito maravilhoso. Ô, Luiz, isso é tão tocante, isso é tão sério, que muitas vezes a minha irmã me questionou, eu falava assim, Aninha, se eu morrer, eu vou morrer feliz, e a Maria vai saber que eu morri tentando. E sua mãe sabia disso. Exatamente. Eu aprendi isso na faculdade de medicina. Um professor de psiquiatria falava assim, quem ama, liberta. E é isso, ela sabia do seu sofrimento. E ela sabia que tinha o risco de você morrer. Mas o amor de mãe é tão genuíno que ela ela sabia exatamente do meu sofrimento. Ela viveu todos os momentos. A Amábel era muito maravilhosa. Você não tem noção de quem era a Amábel. Pois é. Então, que bom, né? Aí, obviamente, o fruto não cai longe do pé, né? Exatamente. Ela era uma mulher muito especial, foi uma mãe incrível, uma profissional maravilhosa, foi uma grande amiga, sabe, Luísa? E ela realmente, me incentivou em absolutamente tudo que eu quis fazer na vida. Ela sabendo que eu estava fazendo certo ou errado, ela apoiava, até porque sabia que... é muito sensacional, né? E assim, isso. No final é isso. Se a gente tem um apoio desse, as coisas ficam mais leves e, de fato, o caso é um caso muito inspirador, tá? Você é muito inspiradora. A hora que você fala aí do processo, né, que a gente faz a bariátrica, tem todo um processo para chegar no objetivo, é aquela coisa, a gente tem um objetivo, a gente sabe ou pensa aonde a gente enxerga, onde a gente quer chegar, mas a gente tem que fazer a caminhada, inclusive valer a pena, né? Porque isso tudo tem um preço, as escolhas têm um preço, né? E o preço pode ser muito alto, ou a gente dá conta de bancar, né? No meu caso, eu acho que eu fui muito, mas muito feliz. Eu falo e agradeço todos os dias de ter tido a oportunidade de ter ido aos 3 médicos que eu fui. Primeiro nessa conversa de final de ano, que foi sensacional, né? Que virou minha chave, que eu achava que bariátrica era, assim... Olha, eu nem sei falar o que eu pensava naquela época de ser a bariátrica, mas aquilo ali clareou, me deu mais segurança, me deu vontade de procurar, pesquisar, enfim, eu vi que eu cabia naquele
naquele processo. Então, eu fui muito sou, né? Não fui, sou muito feliz até hoje e deposito grande parte dessa felicidade da bariátrica ter podido me proporcionar a vida que eu tenho hoje, né? A vontade de me cuidar, a vontade que eu tenho de cuidar dos outros, de falar a respeito. Não tem problema nenhum em falar. Eu tenho até uma Você vai ter que vir nos nossos eventos, Gladys, eu não quero nem saber. A gente vai colocar no ano Mas que vem. eu já estou pensando em outra coisa. Um dos nossos eventos tem que ser em Araxá. Aí, tá vendo? Vamos, eu ajudo a organizar. Vou adorar. Né? Beleza, então já está combinado. Vamos sim, vamos fazer um grande encontro aqui de pessoas Exatamente. felizes, né? O César já queria fazer isso, a gente vai levar isso adiante. Pois César é, Campos. o César está super bem, né? Tá. O César, Luísa, você sabe que eu trabalhei em TV mais de 20 anos na minha vida, né? Em afiliada da Globo lá. Eu atendia Araxá, atendia Uberaba e Divinópolis. E o César era repórter de Araxá. E ele fez antes de mim 1 ano e meio, mais ou menos. E o César tá super bem. E super feliz, tá né? voando. Tá voando, tá? Tá super A feliz. felicidade fica estampada na cara, gente, porque... façam. É outra coisa. Só façam. Faz o que tem que ser feito. Minha amiga, se a gente ficar aqui, a gente ainda vai trocar muita figurinha. Já chorei, Luísa já me fez chorar, lembrei da Mábel. Mas gente, que delícia te ver, mesmo que virtualmente. Dá um beijão na Maria, na Ana, dá um beijo no seu pai. Pode deixar. Obrigada, meninos. Prazer poder contribuir um pouquinho aí nesse mundo que eu falo que salvou minha vida, salvou minha autoestima, sei lá, salvou tanta coisa dentro de mim que é maravilhoso. Obrigada, viu? E contem comigo. Obrigada a você, querida. E pode aguardar que a gente vai ter um episódio do Body Club Action aí, se Deus quiser, e em breve. Não vai demorar, não. Oba! Para você que está aqui em mais um episódio, meu muito obrigada. Lembra de seguir @bariátrica.club, @Café com Mariela Parolini, @LuisaGuerra73, @Gladys Saeg. Qual que é o da clínica, Gladys? Estética Mabel Saeg. @Estética Mabel Saeg. Estou te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. Obrigada, pessoal. Um beijo. Até a próxima. Obrigada. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.